Oi, eu vim aqui, contei um pouquinho da história da minha restauração, da restauração da minha vida, e agora eu vou contar pra vocês um pouquinho da história da restauração do meu casamento. Antes de Deus restaurar casamentos, ele precisa restaurar vidas. Ele precisa trabalhar com vidas para que assim ele possa fazer o trabalho completo, digamos assim. Eu me separei, eu fiquei 4 meses separadas, 4 meses e um pouquinho. Mas o meu primeiro mês eu não queria restauração, né? E eu quis restauração a partir de outubro. Então foi finalzinho de outubro, bem finalzinho. Então foi novembro, dezembro e metade de janeiro. Então foram 2 anos e meio de deserto, que a gente chama de deserto. Para quem passa por esse período, para quem vive esse período, sabe que é um tempo curto, né? Eu fui agraciada. Existem mulheres que ficam 1 ano, 2 anos no deserto, até mais, né? E por que todo esse tempo? Eu já falei sobre isso, né? Quando Deus coloca a gente no deserto, é porque Ele quer nos ensinar algumas coisas. Quanto antes você aprende, antes você sai dali. Como um pai faz com o filho no cantinho do pensamento, não é castigo, é do pensamento. Você coloca o seu filho ali por quê? Porque você quer que ele aprenda algumas coisas. Se ele te der as respostas certas, entender logo o que você espera dele, rapidinho você tira ele dali e tá tudo certo. Agora, se ele fizer pirraça, malcriação, reclamar, chorar, ele vai continuar ali mais um tempinho, não é assim? O mesmo Deus faz conosco, né? E durante esse período de deserto, eu quero falar para vocês sobre algumas fases que a gente passa. E que se você tá passando por isso, provavelmente você já passou, está passando ou ainda vai passar. O que acontece? A primeira fase é a fase da empolgação. No meu caso, por exemplo, como eu já contei para vocês, eu ouvi a voz de Deus claramente. Vou restaurar seu casamento. E aí eu queria gritar para o mundo o que Deus ia fazer, né? Eu queria falar para todo mundo o que Deus estava fazendo. Mas nem sempre as pessoas recebem essa informação de uma maneira positiva. O próprio cônjuge, né? Duvidou, depois menosprezou, enfim. Infelizmente, dentro, né, da igreja, dentro do mundo cristão, existem pessoas que não viveram experiências extraordinárias com Deus, né? E aí elas acabam desacreditando daquilo que Deus pode fazer. Mas quem vive, quem já viveu, sabe do que ele é capaz, né? Nós estamos falando de um Deus que ressuscita mortos, que faz paralítico andar, que faz cego enxergar, que tira diagnóstico de câncer. Então, o que é a restauração de uma vida? O que é a restauração de um casamento? Perto de tantas coisas que ele pode e faz por nós, né? Mas você precisa ter uma vivência com ele para acreditar nisso. Então, essa minha primeira fase era aquela fase que eu queria falar para todo mundo. Mas nem todo mundo acreditava em mim e nem todo mundo acreditava no que Deus ia fazer. Primeiro porque o meu quadro, o quadro da minha restauração era tipo algo impossível, né? Como eu disse para vocês, ele estava numa outra relação e ele estava aparentemente feliz nessa primeira fase também. E então, aos olhos humanos, Deus não ia fazer. Então eu conversava com muitas pessoas, porque eu tenho a necessidade da fala. Então eu conversava com algumas pessoas e as pessoas falavam assim pra mim: olha, mas se Deus não fizer, não restaurar o seu casamento, cuide da sua vida com Ele, cuide da sua intimidade com Ele. E eu ficava assim: nossa, as pessoas não estão acreditando que Deus vai fazer. Eu vou continuar, independente do que Deus realizar. As pessoas pensavam assim: independente do que Deus fizer, você tem que se manter firme. E eu falava: gente, eu não vou me desviar, independente do que Deus faça, mas eu sei o que Deus vai fazer. E nem todo mundo entendia assim, né? E duvidavam, obviamente, duvidavam. E
essa negativa das pessoas, ela vai te dando também uma desmotivação. Você vai se desmotivando, até você passa a desacreditar. Às vezes fala, nossa, será? Será que eu tô ficando doida mesmo? E aí você quer falar com a outra parte, né? E você quer que ele entenda aquilo que você entendeu. Só que não é assim. Eles não te dão uma resposta positiva de cara. Ai, que legal, então é isso que Deus falou pra você, então vamos. Não, não é. E eu lembro que a primeira vez que eu falei com ele e que ele, né, não acreditou em mim, eu falei, não, mas não é possível. E aí eu falava assim pra ele, mas se Deus tá falando comigo, como é que ele não tá falando com você? Alguma coisa tá errada. E aí todas as vezes que ele me ligava, gente, eu não ficava indo atrás dele, até porque eu sabia que existia uma outra pessoa. Então quando ele me ligava pra falar do Davi, ou quando a gente entrava em algum assunto, aí eu falava. E ele se mostrava muito frio, muito desacreditado. E eu ficava assim, mas como que é isso? Como é que Deus está fazendo comigo e não está fazendo com ele? Não, não é possível. E ele falava pra mim que ele também estava passando por um processo de restauração. E eu falava, é. Então você não voltou pra casa ainda, né? Porque eu queria que as coisas fossem do meu jeito e no meu tempo. E não é assim. As coisas são do jeito de Deus e no tempo dele. Eu ainda tinha algumas coisas para compreender, eu ainda tinha algumas coisas para entender. Então essa é a primeira fase, porque apesar do pouco tempo, né, que deserto mesmo, eu fiquei 2 meses e meio. Apesar do pouco tempo, foram meses extremamente intensos, muito intensos. Então depois que passa essa fase da euforia, vem a parte do desespero, né? Da angústia, da dor, do sofrimento. Vem a parte do querer desistir, porque dói muito, né? Ninguém nasceu para ser rejeitado. Ninguém nasceu para ser humilhado. Ninguém. A gente não quer isso. E todas as vezes que eu tinha esse tipo de comportamento vindos dele, eu entrava em desespero, eu queria desistir. E eu murmurava, e eu chorava, e eu clamava. Mas a Bíblia também diz que o Senhor não rejeita um coração contrito, né? E ele sabia das minhas verdades. Podia todo mundo não acreditar em mim, mas Deus acreditava. E ele sabia o que eu estava sentindo e o que eu estava passando. E isso me fortalecia, né? Claro que, como eu já falei para vocês, eu também tinha uma boa rede de apoio que orava, que jejuava comigo, né? Então, apesar de sofrer, de murmurar, de tentar desistir, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu conhecia o meu chamado e o meu propósito. Então, isso também foi crucial no meu processo, né? Porque eu sabia que se eu desistisse ia ser pior. E depois dessa segunda fase do sofrimento, como dói, né? Do emagrecer horrores, do ficar sem comer, do tudo que você faz no automático, né? A única coisa que você faz é orar, 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 orar e orar e chorar, né? Que aí também você vira a rainha do choro. Então, depois que passa essa fase, você entende, você finalmente entende quem está com você, né? E quem vai fazer por você. E não é você. E aí você entende que não há nada que você fale, que você faça, que vai fazer o seu cônjuge mudar de ideia. Porque o trabalhar não é seu, ele é de Deus. Então vem a hora do se calar. É aquela hora de você tirar o seu time de campo e se calar. E aí é nesse momento que você vai para os propósitos, para o jejum. É muito importante o jejum nesse processo, nesse momento, das buscas incessantes, da oração, da palavra diária, todos os dias, né? Quanto mais você lê, mais você quer, mais respostas você quer obter. Então você busca muito. Né? É aquele tempo que realmente é só você e Deus. E Deus sabe que depois que você sair dali, provavelmente você não vai ter mais tanto tempo para Ele. Então, Ele exige de você, né, algumas coisas. E essas coisas quais são?
É a busca, é o jejum e é a oração. Não tem outro remédio, né? E eu entendo ainda que o meu processo durou 2 meses e meio, porque eu passei pela fase 2, de murmurar, de reclamar e de querer desistir. Porque se eu não tivesse passado por ela, se eu tivesse ido direto para a terceira, que é a fase do orar, do jejuar e de buscar, eu tinha conseguido antes. Eu tinha saído do meu deserto antes, né? Você precisa, durante esse processo, estar extremamente atento à voz de Deus e aquilo que Ele espera de você. E a quarta e última fase é a fase do descansar. É a fase que você entende que, de fato, não há nada que você possa fazer. Além, né, do que eu já disse aqui. E quem vai fazer por você é Deus. Eu contei para vocês que nesse processo eu aprendi a ir ao monte, né? E é uma experiência incrível, 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 incrível. Eu tive respostas maravilhosas, eu tive vivências excepcionais. É realmente viver o novo de Deus, é realmente viver o sobrenatural de Deus. Eu sinto muito que existam pessoas, porque eu fui uma delas, que vivam uma vida cristã sem ter esse mergulho, né? Sem se submeter ao sobrenatural de Deus. Porque só depois que a gente passa por essas experiências diretas com Deus que você entende, né, o que é esse mundo espiritual. E eu não quero mais viver sem essas experiências, não quero mais viver sem essas trocas, porque são elas que nos motivam e são elas que nos dão forças para continuar, né? Então, todas as vezes que você pensa em desistir e que você vai num monte e que chegando lá você recebe uma resposta e que você sabe que foi Deus falando com você, porque a pessoa te fala particularidades que não tinha como ela saber, porque ela nunca te viu na vida, você fala, ok, eu tô no caminho certo, né? E eu sempre tive uma experiência de sonhos com Deus, sempre. Deus sempre falou comigo através dos sonhos. E eu lembro que eu tive uma sequência de sonhos, não seguidas, tá? Durante esse meu processo, né? Durante o meu primeiro sonho, ele estava bem distante e eu forçava uma aproximação. E ele não queria. No meu segundo sonho, e foi realmente num período que ele não queria nem ouvir minha voz. Num segundo sonho, ele deixava eu me aproximar, porém ele ainda estava distante. No terceiro sonho, ele não só deixava eu me aproximar, como ele se aproximava também de mim. E num quarto sonho, ele se aproximava de mim. E quando eu acordei naquela noite, eu falei, Deus. Aí eu lembrei dos sonhos anteriores e eu falei, nossa, eu acho que é o fim dos meus sonhos, né? Que o fim do meu processo está acabando. E de fato, eu tive esse sonho numa quarta-feira, talvez, e ele voltou num domingo, né? Então, é doído, é sofrido, mas Deus o tempo todo fala conosco. Deus o tempo todo nos dá presentinhos, nos dá afagos para que a gente consiga, para que a gente continue. E é uma oscilação de sentimentos, né? Durante todas essas fases, você oscila. Tem dias que você tá muito bem, com a sua fé inabalável, e tem dias que você não consegue sair da cama, de tanto que dói, de tanto que você sofre, né? Mas tudo isso faz parte do tratamento. Tudo isso faz parte desse processo para você entender que quem está no controle é Ele, né? E que se você der as respostas certas, o quanto antes, Ele vai te tirar dali. Agora, se você retroceder, se você murmurar, se você desistir, aí você vai ficar mais tempo ali e vai ser mais difícil para você. Então, não rejeite a voz de Deus. Não deixe de obedecer aquilo que Ele manda você fazer, tá?
É isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Gente, me segue aí no meu canal, deixa um like, deixa uma mensagem aí pra eu continuar fazendo, se você gostou dos vídeos. Se você não gostou, ignora que tá tudo bem, tá bom? Fique com Deus, beijos.